Um empregado de limpeza sem educação financeira, sem herança, sem sorte especial, morreu com 8 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, um gestor formado em Harvard e especialista em mercados financeiros faliu completamente. A diferença entre os dois não foi o conhecimento, foi o comportamento. Hoje trago-te aqui as 3 lições do livro que mais me fez pensar em dinheiro. E garanto-te, pelo menos uma destas lições vai incomodar-te. Mas antes, para quem é novo por aqui, o meu nome é Bianca Simão, trabalho com marketing digital há mais de 5 anos. Portanto, se queres aprender marketing de uma forma divertida, prática e sem aquela conversa de guru, então subscreve o canal, porque de 2 em 2 semanas vão estar a sair sempre conteúdos como este, que te vão fazer pensar de forma diferente e alcançar o teu sucesso. Portanto, bora lá! O livro chama-se A Psicologia do Dinheiro, também conhecido como A Psicologia Financeira no Brasil. Se ainda não leste, lê. E estou a falar a sério. Não te vai dizer onde investir, não tem fórmulas mágicas e também não tem gráficos complicados. É um livro sobre um assunto muito mais poderoso, como a nossa mente sabota ou potencia a nossa relação com o dinheiro. São 20 capítulos, eu vou escolher os 3 que mais me ficaram. E aviso já, uma destas lições vai fazer-te olhar para o teu próprio comportamento de uma maneira diferente. Lição número 1. A primeira lição, ela parece super simples, mas é muito poderosa. Morgan Housel diz-nos que o sucesso financeiro não é ciência, é habilidade pessoal. E para ilustrar isto, ele conta uma história, a história de Ronald James Haidt. Ronald era faxineiro, empregado de limpeza e frentista. Trabalhou nesses empregos durante décadas. Viveu numa casa de 2 quartos que comprou por 12 mil dólares e ficou lá até morrer. Quando morreu em 2014 com 92 anos, deixou 8 milhões de dólares para um hospital e para a biblioteca da sua cidade. Portanto, 8 milhões, supostamente um empregado de limpeza, e toda a gente ficou em choque. E como é que isto aconteceu? Simples. Ele comprou ações durante décadas, não as vendeu e esperou. Nunca vendeu em pânico e comprou sempre mais quando a ação descia. Ele deixou o tempo trabalhar por ele. Agora que tu já conheces esta história, o Russell faz uma comparação inigualável, que é simplesmente genial. Pega noutro homem e fala sobre a história de Richard Fusconi, formado em Harvard, gestor de topo e que chegou a aparecer nas capas de Forbes. Ele sabia tudo sobre mercados financeiros. Era literalmente a referência da área. Em 2008, ele faliu. Tinha uma mansão hipotecada, empréstimos a mais. Quando a crise chegou, ele não aguentou. O Fusconi tinha muito mais conhecimento técnico do que o Ronald. Muito mais. Mas o Ronald tinha uma coisa que o Fusconi não tinha: paciência, controlo e humildade. O mercado financeiro é um dos únicos lugares no mundo em que um empregado de limpeza pode superar completamente um gestor de Harvard. Não por saber mais, mas porque se comporta melhor. E diz-me, qual foi a última vez que tu saíste de alguma coisa por medo e que depois te arrependeste? Primeira lição, não é o quanto é que tu sabes sobre dinheiro, é o que tu fazes com o conhecimento que tu já tens. Lição número 2. A segunda lição vou-te dizer que ela é um pouco mais desconfortável, mas é a mais honesta que eu ouvi sobre poupança. Morgan Housel diz assim: a poupança é igual ao teu rendimento menos o teu ego. No livro, ele escreve uma carta para o filho e diz o seguinte: podes pensar que queres um carro caro ou um relógio chique, mas o que realmente queres é respeito, admiração, atenção
e achas que ter essas coisas te vai dar isso. Eu li isto e eu fiz uma pausa. Porque eu, quando comecei no digital, eu ainda estava na faculdade, como muitos de vocês já sabem. Eu via pessoas no Instagram com grande lifestyle, com tempo para viajar, para a família, com vários carros, números impressionantes nos stories. E parte de mim queria aquilo. Não pelas coisas em si, mas pelo que representavam, de que era real, de que era a prova viva de que aquilo realmente resultava. Mas muito cedo eu percebi, muitas dessas pessoas não tinham aquilo que aparentavam ter. Construíam toda uma narrativa e a narrativa custava-lhes tudo. O ego deles estava a devorar os próprios rendimentos. E isto não é exclusivo de quem está a começar. Eu conheço pessoas que ganham 2.000 por mês e dizem, gasto tudo. E pessoas que ganham 20.000 por mês e que dizem igualmente, eu gasto tudo. Porquê que elas fazem isto? Porque o estilo de vida, ele escala naturalmente na cabeça das pessoas com o seu rendimento. E o ego, ele escala com o estilo de vida. Carro novo, relógio mais caro, restaurante mais exclusivo. E no final, a equação é sempre a mesma. Ganha mais, gasta mais, poupa igual. A segunda lição é esta. Não é sobre quanto ganhas, é sobre quanto guardas. E guardar exige uma coisa que ninguém gosta de admitir que é necessária: humildade. Então, lição número 3. A terceira lição, na verdade, foi a que mais me perturbou. E vou contar-te uma história para chegar lá. Bernie Madoff. Se não conheces o nome, Madoff foi o maior esquema Ponzi mundial. Chegou a movimentar mais de 20.000 milhões de dólares. Enganou bancos, famílias, fundações de caridade. Obviamente, foi preso com 150 anos de pena. Morreu na prisão. Mas aqui está o detalhe que ninguém conta. Antes do esquema que Madoff decidiu fazer, ele tinha um negócio completamente legítimo. Ele era um dos fundadores da Nasdaq. Vocês conhecem a Nasdaq nos dias de hoje. A sua corretora chegou a processar 9% de toda a bolsa de Nova York e ganhava entre 25 a 50 milhões de dólares por ano, legitimamente, sem esquemas, de forma legítima. Volto a repetir, 25 a 50 milhões por ano, legitimamente. E ainda assim, para Madoff, não era o suficiente. Ele lançou um esquema em paralelo, sabendo que esse esquema iria colapsar. Mas ele continuou. Porquê? Porque ele não soube nunca quando parar. No fim, ele acabou por perder tudo. A liberdade, a família, o legado, tudo porque não conseguia responder a esta pergunta. Quando é que vai ser suficiente? Eu sei que 50 milhões de dólares por ano, na nossa realidade, pode parecer assim, longínqua. Mas este padrão existe em todas as escalas. Existe na pessoa que arrisca um negócio legítimo que está a funcionar para ir atrás de algo maior que nem conhece. Existe quem espera mais um bocadinho para fazer o investimento que já deveria ter feito. Existem quem trabalha tanto para ganhar mais que acaba por perder o que realmente importa. O filósofo Seneca, ele dizia, pobres são aqueles que precisam de muito. Enquanto tu precisares sempre de mais, nunca vais ser verdadeiramente livre. Portanto, terceira lição, define o teu suficiente, antes que o suficiente te defina a ti. Estas 3 lições, elas tocariam em qualquer pessoa, mas tocam em mim de uma forma particular. Muitos de vocês conhecem esta história. Eu, quando estava na faculdade, eu comecei a questionar o meu futuro. Estava a caminhar para um destino de muitas horas de trabalho, pouco retorno e tempo que nunca voltaria. Decidi ir à procura de algo diferente. Comecei no digital
E chegou um ponto em que, ainda na faculdade, eu estava a gerar mais do que aquilo que os meus professores ganhavam. Nesse momento, com a coragem que Deus me deu, não só para iniciar no digital, mas para tomar a decisão, eu decidi desistir da faculdade. Hoje eu vivo do digital há mais de 5 anos. E se há coisa que eu aprendi, não só de livros, mas de experiência real, comportamento bate conhecimento. Sublinha esta frase. Ego mata poupança. Sublinha esta frase. E saber quando é suficiente é a verdadeira liberdade. Sublinha esta frase. A Psicologia do Dinheiro, este livro, ele não me ensinou onde é que eu devo investir. Ele ensinou-me a como pensar sobre o dinheiro. E há uma grande diferença entre estas duas coisas. Se ainda não leste este livro, aconselho a ler. Não importa onde tu estás nesta jornada. Se tens 20 anos e estás a poupar os primeiros 200 euros por mês, ou se já faturaste os teus primeiros 100 mil, as lições do Husserl aplicam-se a toda a gente. E vou deixar o link na descrição para quem quiser o livro. Deixa-me saber nos comentários qual destas 3 lições te tocou mais. Comportamento bate conhecimento? Ego mata poupança? Ou saber quando parar? Se gostas deste tipo de conteúdos, deixa o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho para não perderes nenhum conteúdo como este. Se ainda não o fizeste, aproveita e subscreve agora, porque há muito mais conteúdo como este a chegar. Obrigada por estares desse lado. Vemo-nos no próximo vídeo. Bye!